para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, mas só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração. Sim, é o Rei, Jesus, sim, Ele é o Rei, Jesus, sim, Ele é o Rei, Rei da minha vida, Rei do meu coração. Ele merece toda a glória, louvor e adoração. Tu és o único Deus, maravilhoso Deus, tu és bondoso Deus e não há outro igual a ti. Então vem, Jesus, sim, Ele vem, podemos te sentir, o Rei da Glória está aqui. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Amém. Graças a Deus, meus amados, boa noite. Graça e misericórdia da parte de Deus Pai e do Salvador Jesus Cristo. Quero dar boa noite já nesse momento, graça e misericórdia a todos. A irmã Maria de Jesus, o jovem Pedro e a irmã Saúde e o seu esposo, irmão Ribamar, e toda a sua família, e o seu genro, que está na sua casa. Todos nós, nesse momento, meus amados, Deus nos dá mais uma oportunidade, mediante a sua vontade, a sua graça, de nós estarmos hoje na reunião de oração e doutrina. Então, era como se nós estivéssemos presenciais, né? Se hoje estivéssemos na nossa congregação, seria reunião de oração. Iríamos passar algum momento orando por algum propósito, e depois da parte da oração iríamos ter a parte da doutrina, que é a parte do ensino bíblico para a nossa vida. Então, desde já eu quero começar o culto neste momento, nossa reunião de oração, orando, pedindo uma bênção daquele que é o dono desse culto, né, que é o dono da igreja, que é aquele que é o nosso Senhor. Então vamos, nesse momento, orar ao Senhor. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, e já te agradecemos por mais uma manhã que Tu nos concedeste, à tarde e nessa noite. Ó Senhor, muito obrigado, porque a Tua graça, ela é maravilhosa.
O teu amor, Senhor, é infinito. O teu amor, ele está sobre nós. E o teu amor, ele foi revelado, manifestado na cruz, por meio do Senhor Jesus. E é em nome de Cristo que nós estamos buscando a tua presença, Deus, pedindo a tua bênção sobre esta reunião de oração e doutrina, que seja uma reunião cheia do teu Espírito Santo, guiada pelo teu Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, que nessa noite possa ouvir a nossa oração, não por causa de nosso próprio nome, mas no nome de Cristo, que é o nosso mediador, nosso Salvador e Senhor. É em nome dele que nós estamos na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor aqui. Por favor, abre suas Bíblias, a palavra de Deus aí, aqui no Salmo 128. Salmo 128. Nós vamos fazer essa leitura, ela faz parte da nossa liturgia. Salmo 128. Leamos a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos e paz sobre Israel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero dar boa noite aí à irmã Rosângela Romão, que ela acabou de entrar agora. Deus abençoe a irmã Rosângela, graça e paz. Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família que está na sua casa agora. Meus amados irmãos, vamos cantar um louvor aqui do nosso inário. Abra o seu inário aí, por favor. 269 do nosso inário. 269. O nome do hino é Pureza no Sangue de Cristo. Então nós vamos, nesse momento, cantar esse belo hino. Cantemos nesse momento. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus tem por Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas purezas para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu
estou. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilhas de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, desse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dar boa noite aí ao jovem Adílio. Deus abençoe Adílio, ele é amigo meu lá do CPO. Deus abençoe você e toda a sua família, essa maravilhosa família. Meus amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus aqui no Salmo 51. Salmo 51, depois dessa leitura, nós vamos fazer oração de confissão de pecados. Oração de confissão de pecados. Louvado seja Deus, meus amados. Eu já vou pedir aos meus amados irmãos, que nós estamos agora no período de cântico e de oração. Peço a vocês, meus amados, que já escrevam, façam seus pedidos de oração agora, tá bom? Peço que vocês orem, né? Escreva aí seu pedido de oração, tá bom? Aí no chat e aí no chat, né? Então eu peço que meus amados irmãos escrevam aí seus pedidos de oração, tá bom? Para que nós possamos orar. Estamos no período de momento de oração. E também vamos orar também por nossa igreja presbiteriana, né? Hoje nós estamos aí completando 161 anos evangelizando o Brasil, né? Hoje faz 61 anos que Simonton, ele pisou os pés no Brasil e fez um belo trabalho aí plantando a primeira igreja presbiteriana aí aqui no Brasil, né? Louvado seja Deus. Deus enviou o Simonton, um missionário, servo de Deus, ele plantou essa igreja. Eu quero aproveitar e dar boa noite ao meu primo. Deus abençoe meu primo Albenísio Cabral, aí meu primo que está no Pacheco, Recife, também está cultuando conosco, tá bom? Então, meus amados, faça seus pedidos de oração, escreva aí, tá bom? Para que possamos orar. Vamos ler a palavra de Deus, Salmo 51. Salmo 51. Até o versículo 5, tá bom? Salmo 51, de 1 até o verso 5. Diz assim a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele depois de haver ele possuído Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Desfaz as minhas transgressões, né? Ele está pedindo para apagar as transgressões dele, né? Apaga as minhas transgressões. E não só isso, ele diz assim: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Meus amados, vamos nesse momento orar ao Senhor, pedindo a Deus perdão por nossos pecados. Esse é o momento de contrição. Então vamos nesse momento orar ao Senhor nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Ó Deus, nesse momento nós acabamos de ler o Salmo 51, que mostra o Teu servo Davi confessando a Ti o pecado e não ocultando o pecado.
ele confessa o pecado dele a Ti, ó Deus, ó Senhor, pecado esse que está registrado na Bíblia para todo aquele que lê. Pecado contra Urias e Batseba, sendo rei de Israel. Mas está registrado para o nosso ensino também. Assim como Davi, ele pediu perdão por seus pecados, assim nós, Senhor, perdoa nossos pecados por pensamentos, palavras, ações, por omissões, pecados por comissões. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, compadece-te de nós, Senhor, desfaz, purifica-nos de nossos pecados e age de acordo com a multidão de tuas misericórdias. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, é que nós choramos. Tua palavra diz, Senhor Deus, que se nós confessarmos nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Portanto, Senhor, estamos confessando a Ti, envergonhados e tristes, mas ao mesmo tempo confiantes no Teu perdão, de acordo com a Tua promessa. Em nome de Jesus, nós choramos. Amém. Meus amados irmãos, eu quero aproveitar e dar boa noite à irmã Marisete Alves também, que está conosco, né? Que Deus abençoe. Adílio, ele está pedindo que orar por uma irmã que dará à luz sexta-feira. Então, o jovem Adílio, missionário Adílio, né, da Bahia, ele está pedindo oração por Joana. Joana é uma jovem que vai dar à luz aí sexta-feira, então orar por ela, né? Peço que meus amados irmãos escreva aí seus pedidos de oração, tá bom? Escreva seus pedidos de oração. A irmã Marisete também aproveite para escrever seus pedidos de oração. Meus amados irmãos que estão aí, se tiver algum pedido, pode fazer, tá bom? Para que nós possamos orar. Desde já eu vou fazer o meu pedido de oração, é que nós oremos pelo nosso retorno às nossos cultos presenciais, né? E também para que Deus nos dê a graça de voltarmos. Possivelmente, meus amados, possivelmente estaremos voltando presencialmente em setembro, possivelmente. Esse mês, segundo o conselho da igreja do Calvário, a igreja, que é a nossa igreja que está conosco, conversei hoje com o reverendo pastor e o conselho está em consenso de que nós só podemos voltar aos cultos possivelmente em setembro, e vai sair o protocolo aí mais flexível. Então, desde já nós vamos orar a Deus, pedir que Ele nos conceda a graça de retornarmos de maneira presencial em segurança. Então, esse pedido, orar também apresentando as famílias da nossa igreja, não é? Cada irmão representando aqui a sua família. Devemos orar também pelo Brasil, pelo presidente da República, por nossa congregação como um todo, né? Incluindo crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens e os adultos também. Então, neste momento, vamos orar, né, ao nosso Deus. Então, os irmãos ficam à vontade para escrever no chat aí, tá bom? Desde já nós vamos orar por esse pedido agora. Sim, vamos aproveitar agora. A irmã Saúde, ela colocou o seguinte: orar pela nossa vida espiritual, pelos jovens da nossa igreja, pela família e por todos desta congregação. Muito bom, muito bom. Orar pela vida espiritual, pelos jovens da nossa igreja, e por todas as famílias, né? E pela família da irmã e por todos os irmãos da nossa congregação presbiteriana do Morro da Esperança. Vamos, nesse momento, já orar ao Senhor. Ó Deus, nós, na Tua presença, Senhor, estamos num momento de oração. Essa primeira, Senhor Deus,
evidência que nós estamos aqui, evidenciando o desejo de orar e expressando a Ti o nosso louvor, Te adorando, falando contigo. Senhor, nós quero Te apresentar nesse momento o pedido do nosso irmão Adílio. Ele pediu oração por Joana, uma jovem que dará luz na sexta-feira. Ó Senhor, que Tu possas estender Tuas mãos sobre Joana, a irmã Joana, e que, ó Deus, ela possa ter um parto tranquilo na Tua presença, e que a equipe médica que estará com ela seja usada por Ti, Senhor Deus. Cada procedimento que seja para a Tua glória, e que essa criança nasça bem e com saúde. Ó Deus, também oramos também apresentando a família da nossa irmã Saúde, seu esposo irmão Ribamar, sua filha e seu genro, toda a sua família na sua casa. Abençoa ela, Senhor Deus, seu trabalho em casa, eles têm um comércio em casa, abençoa, Senhor, eles, abençoando sua renda e derramando graça sobre a vida de cada um deles, Senhor Deus, sobre as suas vidas espirituais, para que eles possam crescer na graça e no conhecimento cada vez mais em Cristo Jesus. Ó Deus, também o jovem da nossa igreja, assim como as crianças, adolescentes e pré-adolescentes, ó Deus, e que eles possam, Deus, também estar firmes no Senhor, que eles possam, no momento oportuno, voltar a estar conosco, Senhor Deus, nesse momento de vírus, de coronavírus. Ó Senhor, que Tu proteja eles dessa doença, proteja cada um de nós e derrama da Tua graça sobre a nossa vida. Bem como também cada família aqui representada de toda a nossa congregação. A irmã Maria de Jesus, Pedro, Senhor, também esse jovem, as minhas filhas, Débora, Giovana, Sofia, minha esposa, a irmã Rosângela Romão, seu esposo, toda a sua família. Ó Senhor Deus amado, Suzana, irmão Roberto, sua família, Antônio também, Senhor, que é da nossa igreja, os nossos visitantes, os nossos trabalhos, evangelismo, discipulado, escola bíblica dominical, os professores e alunos, o evangelismo, Senhor, do nosso trabalho. Por enquanto estamos evangelizando, Senhor Deus, usando somente as redes sociais, como Facebook, YouTube, Instagram. Ó Senhor, glorifica Teu nome. Te apresentamos também o nosso Brasil, presidente da República, Jair Bolsonaro, toda a sua equipe de trabalho, a sua família e a família de cada um deles. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Também quero orar também pela igreja do Calvário, Senhor Deus, igreja Presbiteriana do Calvário. Abençoa o conselho dessa igreja, os presbíteros e o pastor e cada família ali representada. Também quero Te apresentar, Senhor Deus amado, meu primo Albenísio Cabral, meu primo, aí no Pacheco, aí em Jabotão. Abençoa minha tia, minhas primas, meus primos, Senhor. Derrama da Tua graça sobre essa família maravilhosa. Ó Senhor, nos dá uma noite tranquila. A irmã Marisele também, que está conosco. E os nossos amados irmãos que estão entrando aos poucos e participando conosco. Em nome de Jesus, nós fazemos essas orações, confiando na Tua presença, confiando na Tua graça e na Tua resposta. Amém. Também a irmã Rosângela Romão, ela pede oração por toda a família dela, pela vida espiritual, por todos os trabalhos da igreja, pelos enfermos e por todos os irmãos e pelos missionários também. Louvado seja Deus. Pronto, eu vou aproveitar esse pedido de oração da nossa irmã, e nós vamos orar no final, já é pedido para o final do nosso culto. Os irmãos que estão entrando agora, escreva seus pedidos de oração, tá bom? A irmã Claudineide Clau também está entrando aqui agora, que os irmãos já podem pedir o seu pedido de oração também, irmã Clau, para nós orarmos no final do nosso culto. Desde já eu peço, meus amados irmãos, aqueles que estão conosco, se puder compartilhar, abrir uma sala de vídeo aí, tá bom? Se você puder abrir uma sala de vídeo aí, para compartilhar com todos os seus amigos do Facebook, pois é importante, porque vidas serão edificadas, pessoas que não são crentes podem ser
impactados pela palavra de Deus, e aí Deus pode usar pregação, ensino e a palavra do Senhor. Meus amados irmãos, chegamos aí ao momento da mensagem da palavra de Deus, chegamos aqui ao momento da palavra do Senhor. A irmã Marisete que está conosco, se você puder, irmã, e meu primo também, e todos os meus amados, abram sala de vídeo agora e compartilhe com seus amigos no Face, amém? Para que possamos ter um alcance melhor, tudo isso para a glória do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios, epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4 e versículos 17 a 32. Nós vamos ler esses textos e nós vamos ter uma exposição doutrinária usando com base nesses textos que nós vamos ler nessa noite. Então, Efésios capítulo 4, dos versículos 17 até o versículo 32. Diz assim a palavra do Senhor. Leiamos com reverência. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa, para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo, ou o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Está aqui a leitura da palavra de Deus nesta noite. Meus amados irmãos, esta carta Paulo escreveu quando estava preso. Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava provavelmente em Roma. Paulo estava prestes a morrer, a ser decapitado. A guilhotina já estava praticamente esperando Paulo. Paulo, que foi perseguidor da igreja, ele foi um assolador da igreja, e no caminho de Damasco ele teve um grande encontro com Jesus, um encontro profundamente transformador. Paulo, que era fariseu, zeloso lá pela lei judaica, era um homem respeitado
na tradição judaica, ele foi criado, aprendeu de Gamaliel, que era um mestre respeitado lá em Jerusalém, muito conhecido. Então ele foi educado lá com o mestre Gamaliel. Era zeloso pela lei, perseguia os cristãos, ele via os cristãos como herético, fundando e propagando heresias. Mas esse mesmo Paulo, que foi perseguidor da igreja, o assolador da igreja, ele teve encontro com o Senhor Jesus, que é muito mais do que Gamaliel, muito mais do que Abraão, muito mais do que qualquer patriarca, muito maior do que todos os profetas e os reis que passaram nesse mundo. Ele teve encontro com Jesus. Esse apóstolo Paulo escreveu essa carta a uma igreja, a igreja de Éfeso. Essa igreja, ele escreveu aos santos que estão em Éfeso. Mais interessante dizer, em primeiro lugar, que essa carta, Paulo, ele é o autor, ele escreveu essa carta aos irmãos e fiéis aqui, ele escreve essa carta aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Paulo escreveu essa carta com o objetivo de doutrinar a igreja, de trazer ensinos bíblicos para o crescimento dessa igreja. Ele que foi fundador dessa igreja. E dentre várias doutrinas que Paulo deu, ele, aqui no capítulo 4, depois dele ter tratado acerca da unidade da fé, Paulo agora ele vai tratar acerca da santidade. Ele vai exortar os irmãos a viverem em santidade. Mas antes dele falar da santidade, ele vai falar daquilo que é contrário à santidade. Ele vai fazer uma comparação dos gentios, dos ímpios, dos rebeldes, e ele vai fazer um contraste com aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, Paulo ele começa dizendo o seguinte: isto, portanto, no versículo 17 do capítulo 4, ele fala, isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Paulo aqui ele vai tratar acerca do pecado na mente, ele vai falar acerca da onde se origina o pecado, né? Como o pecado afetou o homem. Ele fala aqui que, exortando os irmãos da igreja de Éfeso, aos santos, ele está escrevendo aos santos e exortando a esses santos que não andeis como andam os gentios. A cidade de Éfeso, meus amados, era uma cidade praticamente de mais de 300 mil habitantes. Era uma cidade onde estava sob a jurisdição de Roma e onde existia lá o templo à deusa Diana. Então, além da idolatria reinante lá, e também uma cidade que sofreu influência lá pela filosofia grega, uma cidade idólatra, porém bonita, portuária, templos suntuosos, e foi para esse povo que Paulo estava escrevendo, para essa igreja. Essa igreja era formada de judeus e gentios, né? E Paulo aqui ele está falando, apontando para a sua realidade, para a realidade da cultura de Éfeso. Então ele vai começar a falar, fazendo uma crítica e alertando os irmãos para que não andem como andam os rebeldes. Ele fala o seguinte, que esses rebeldes eles andam na vaidade. Os gentios aqui, eles andam na vaidade dos seus próprios pensamentos, ou seja, eles andam de maneira fútil, e a vida, a futilidade desses gentios, eles estão cegos, obscurecidos, eles estão sendo dominados por uma vida de iniquidade, de transgressão, e a sua mente, o que prevalece, o que faz parte da mente dos gentios é a vaidade. E vaidade
lá no livro de Eclesiastes, tem a ver com tudo que é passageiro, tudo que é fútil, tudo que é transitório, tudo que é pecaminoso e passageiro, tudo que vai ficar aqui na terra. Então eles estavam andando segundo a vaidade dos seus próprios pensamentos. E Paulo fala mais ainda acerca desses gentios. Além deles terem andar segundo seus próprios pensamentos, eles eram obscurecidos no seu entendimento. Então a mente desses homens era uma mente em trevas, a sua mente era dominada pela escuridão. Veja, o homem que anda com Deus, ele tem a sua mente iluminada pela palavra de Deus. Ele consegue olhar o mundo e enxergar um Deus todo-poderoso que criou todas as coisas, um Deus que governa e rege o universo. Ele vê o mundo de uma perspectiva bíblica e verdadeira. Agora, o homem longe de Deus, a Bíblia diz que ele anda segundo seus próprios pensamentos, segundo as suas próprias concupiscências, e eles são obscurecidos de entendimento. A sua mente está em trevas. Por quê? Porque Paulo lá em Corinto diz que o inimigo, o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Paulo também diz que esses homens, esses gentios, eles andavam alheios à vida de Deus. Eles andavam longe de Deus, a sua prática de vida era uma vida alheia à vida de Deus, ou seja, eles andavam longe de Deus, eles andavam nas trevas, cometendo todo tipo de pecado e de torpeza. E Paulo diz, eles andam alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Então, eles viviam na ignorância. Quando o homem ele está longe de Deus, ele é um homem ignorante, ele não tem conhecimento de Deus. Nós só possuímos um verdadeiro conhecimento da vida e de Deus e do propósito da vida quando nós conhecemos a Deus. Quando você baseia a sua vida na palavra de Deus, quando você busca Deus e os seus propósitos e viver debaixo da vontade de Deus, a sua mente não é uma mente obscurecida. Você não anda segundo os seus próprios pensamentos, segundo as suas próprias concupiscências. O homem que está com Deus, ele não anda alheio à vida de Deus. Ele não vive como se Deus não existisse. Ele vive com Deus, o homem de Deus. Agora, o homem sem Deus, os gentios, eles andam alheios por causa de quê? Da dureza do seu coração. O que é dureza do seu coração? É o mesmo que o seu coração ser pedrificado. A mente desses homens era uma mente cauterizada pelo pecado. O pecado invadiu a alma desses homens. A alma desses gentios, que está dizendo aqui o apóstolo Paulo, eram homens que andavam nas trevas. A sua alma, a sua vida era rodeada de trevas. Seus olhos eram trevas. Os seus pensamentos são pensamentos pecaminosos. Eles andavam distante de Deus, odiando as coisas de Deus, andando nos seus próprios pensamentos, com seus corações obscurecidos, endurecidos, sem nenhuma sensibilidade de Deus, sem nenhuma sensibilidade a viver uma vida de bondade e de misericórdia. Eles não, um homem dessa natureza, eles não é sensível o que é bom, mas eles são ativos no que é mal, no que é perverso, no que é dissoluto, no que é depravado, no que é vergonhoso. E Paulo diz aqui mais, os quais, esses homens, tendo se tornado insensíveis, veja, insensíveis, eles se entregaram à dissolução. Ou seja, esses homens, obscurecidos de entendimento, vivendo sua vida de pecado, eles são insensíveis. Por quê? Porque o seu coração está duro, pedrificado. Esse coração, essa mente, ela é uma mente morta, é uma mente que só procura as coisas das trevas, da carne e da devassidão. Veja, os quais, tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram. Ou seja, a insensibilidade desses homens, a escuridão de mente desses homens,
fez com que eles se entregassem com toda a avidez, cometerem todo tipo de impureza, ou seja, coração endurecido, andando segundo seus próprios pensamentos, alheios à vida de Deus, com sua mente pedrificada, seu coração duro. O que é que isso levava? Só pode levar a uma vida de impureza, uma vida de prostituição, uma vida em que eles desonravam seus próprios corpos. Se você ler o capítulo 5 de Éfeso, você vai ver as obras da carne e os frutos do Espírito. Então, um homem que vive dessa forma, com a mente obscurecida, são homens que vivem sua impudicícia. São homens que vivem contrário à vontade de Deus. Paulo também diz o seguinte: esses homens, eles cometem toda sorte de impureza, ou seja, eles desejam o que não é dele, eles vivem em função do que não é dele. Esses homens, eles são homens que não amam a Deus, não amam as coisas de Deus, eles odeiam o que é de Deus, eles são completamente insensíveis ao que é puro, o que é bom e o que é maravilhoso. Agora, veja o que é que Paulo está exortando. Paulo, no versículo 17 até o versículo 19, ele mostra como nós não devemos viver, ou como a igreja de Éfeso não devia viver. Agora, dos versículos 20 em diante, ele vai dizer como nós devemos viver. Veja só, versículo 20. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo. E eu quero chamar a atenção para essa palavra. Paulo não está dizendo, não foi assim que vocês aprenderam sobre Cristo. Ele não está dizendo isso. Porque uma coisa é você estudar acerca de Cristo e permanecer não salvo. Uma coisa é você aprender sobre Cristo e andar nos seus pecados. Uma coisa é você aprender a doutrina de Cristo e não ter nenhuma mudança na sua vida. Outra coisa é você aprender com Cristo. Essa palavra aqui é aprender com Cristo, ou seja, Cristo, ele é o nosso mestre, ele é aquele que nos ensina. Então, o nosso ensinamento, ele vem diretamente de Cristo. É Cristo que nos ensina. Por exemplo, quando você estuda a Bíblia com seriedade e com aquele desejo de mudança de vida, de se corrigir na vida, você está aprendendo de Cristo. Quando você estuda os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, as cartas de Paulo, as cartas de João, as cartas de Pedro, toda a Escritura, especificamente o Evangelho, você vai aprender a doutrina de Cristo, você vai aprender do próprio Cristo. Então Paulo diz, não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. Se é de fato que eu tendes ouvido e nele fostes instruídos. Só quem pode instruir é o Mestre. Então Jesus é o nosso Mestre por excelência, que nos instrui segundo é a verdade em Jesus. Jesus, ele é a verdade. Então as suas instruções é fundamentada, é baseada na verdade. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e é a vida. Então o versículo 22 diz, no sentido de que, quanto ao passado, vos despistes do velho homem. Esse velho homem, ele se corrompe segundo as concupiscências do engano. Que engano é esse? É a ignorância, é o coração duro, é andar segundo seus próprios pensamentos, é endurecer o coração, é se entregar à dissolução, se entregar à impureza, é andar pelo engano, é andar pela ilusão deste mundo. Paulo está dizendo, não foi dessa forma que vocês aprenderam a Cristo. Quanto ao trato passado, vocês se despiram do velho homem, Efésios, ou Éfeso. Ele diz assim, no sentido de que, quanto ao trato passado, vocês se despiram desse velho homem. O que é se despir do velho homem? É tirar a roupa suja do pecado e se revestir do novo homem. Aí Paulo, ele fala de que a vida cristã é uma vida que envolve o despir e o revestir. Ele fala que o velho homem, ele foi despido, ou deve ser despido de nossa vida. Ele fala o seguinte,
vos despojei do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Quando você passa pela renovação do seu vosso entendimento, da mente, quando a sua mente passa de ser uma mente obscurecida para ser uma mente iluminada, uma mente transformada, você passa a viver uma vida de revestimento, ou seja, e vos revistais do novo homem. Quando você tem encontro com Cristo, encontro com a palavra de Cristo e com Cristo, você passa a ser um novo homem. Veja, o velho homem, ele se corrompe segundo a concupiscência do engano. O novo homem é diferente, ele é criado segundo Deus. É Deus que nos cria, é Deus que nos dá a natureza nova. Então, e vos revistais de um novo homem, criado segundo Deus, em justiça, viver em retidão, que são procedentes da verdade. Por isso Paulo diz, olha, Paulo agora, ele começa a aplicar. Paulo diz o seguinte: já que vocês se despiram do velho homem e agora vocês se revestiram do novo homem, vocês devem viver dessa forma. Então Paulo, ele faz uma aplicação, ou seja, se vocês se despiram do velho homem e vocês se revestiram do novo homem, segundo Deus, por isso deixando a mentira. Ou seja, se vocês estão em Cristo, deixem a mentira. Nós sabemos, meus amados, mentira é o mesmo que você falar contrário ao que é verdade, o que é verídico. Uma mentira é quando você inventa algo de alguém, é quando você diz que fez uma coisa e não fez outra. Nós sabemos que Paulo aqui ele estava combatendo a cultura da mentira dentro de Éfeso, ou seja, Paulo, ele conhecia a sua época, Paulo conhecia a cultura lá de Éfeso, e ele sabe que os homens vivendo de forma alheia à vida de Deus, eles vão viver na mentira, mentindo para si próprio e uns para com os outros. Paulo diz que você não deve viver dessa forma, vocês precisam viver falando a verdade, cada um com o seu próximo. Ou seja, deixe a mentira, não minta, odeie a mentira, fale cada um a verdade. O que Paulo diz, fale cada um a verdade com o seu próximo. Por quê? Por que nós devemos falar a verdade com o nosso próximo? Porque somos membros um dos outros. Ou seja, se eu e você somos membros do corpo de Cristo, logo eu não posso mentir para você e você não pode mentir para mim. Eu não posso mentir para minha esposa não pode mentir para mim. Minhas filhas não podem mentir para mim, nem eu para minhas filhas, nem eu para os meus amados irmãos. Ou seja, nós devemos falar a verdade. Por quê? Porque nós somos membros do mesmo corpo. O Deus que te salvou, o Deus que me salvou, o Espírito Santo que habita na sua vida é o mesmo que habita na minha vida. O sangue que te remiu, que te renovou, que te comprou, é o mesmo que me comprou, que me remiu. Então somos membros do mesmo corpo, portanto, não minta para o seu próximo, mas fala a verdade em amor. Além disso, se nós estamos em Cristo, se nós nos revestimos do novo homem, não devemos mentir, mas devemos falar a verdade. Ele fala, irai-vos e não pequeis, não se ponham só sobre a vossa ira. Ou seja, existe a ira santa, existe a ira pecaminosa. A ira santa é quando você se ira contra o pecado, contra a corrupção, contra a mentira. Você se ira contra as ações satânicas, você se ira contra as heresias, você se ira contra tudo que é malicioso, tudo que é impuro, tudo que é mentiroso, tudo que é contra a vontade de Deus, você tem que odiar, ou seja, odiar o pecado. Agora, a ira que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, é a ira pecaminosa, porque a ira pecaminosa me leva a eu zombar do meu próximo, a ira pecaminosa me faz eu me vingar do meu próximo. E Paulo diz, não vá dormir com a sua ira. Você se ire, mas não peque, porque a ira santa é uma coisa,
Você se ira contra o que é errado, mas você se irar, que essa ira seja pecaminosa, que leve você a vingar do seu próximo, e você dormir, se acordar com sua ira, isso é pecado. Esse tipo de ira que Paulo está condenando aqui, ou seja, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que é se pôr o sol? Não vá dormir com a sua ira e quando chegar o outro dia, o sol se pôr, e você amanhecer com ira, com mágoa. Isso é muito ruim. Isso não faz com que você não tenha paz. A ira pecaminosa, ela tira a sua paz, ela tira seu sono muitas vezes, ela tira a sua alegria. Então Paulo lhe diz o seguinte: além disso, não dê lugar ao diabo. O que é dar lugar ao diabo? É não mentir, é não dar lugar ao diabo, é não mentir. Quando a gente mente, a gente está dando lugar ao diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Logo, o cristão em Cristo não pode andar em mentira, mas tem que falar a verdade com o seu próximo. O que é não dar lugar ao diabo? É não viver com ira pecaminosa, com ira iracunda. Isso não é dar lugar ao diabo. O que é não dar lugar ao diabo? É você não emprestar sua mente a Satanás. É você deixar de ouvir as heresias. É você não dar lugar ao diabo, é você andar em santidade. É não dar espaço para que o inimigo venha destruir a sua vida, guiar a sua vida, para que o inimigo possa destruir a sua vida, ou você andar conforme o mundo. Não dá lugar ao diabo, Paulo diz, não dê lugar ao diabo, é você não andar segundo os padrões do mundo, não se amoldar conforme o mundo quer amoldar, mas ao contrário, dê lugar a Deus, dê lugar à palavra de Deus, dê lugar a uma vida de santidade. Paulo também diz, olha, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo o que é, fazendo com as próprias mãos o que é bom, com o objetivo de quê? Para que tenha com que acudir ao necessitado. Ou seja, não furte. Não furte. Ou seja, o furtar aqui, a palavra não furtar, ela é uma palavra muito ampla. Por exemplo, alguém pode furtar você, pesando na balança 1 quilo de farinha e a balança é falsa. Isso é furtar. Furtar é alguém entrar na sua casa e ver um dinheiro na estante e pegar o dinheiro e botar no bolso. Ou pegar um relógio e botar no bolso. Furtar também, por exemplo, o furtar é eu mentir para você, ludibriar sua consciência. É furtar. O furtar também é quando alguém, ou um político, por exemplo, ele sobe numa tribuna, num palanque, ele começa a falar mentira, e ele está furtando a confiança das pessoas. O furtar também, ele está ligado, por exemplo, se um rapaz, ele está namorando com uma moça, mas ele não pretende casar com ela, ele não tem nenhum interesse em contrair um matrimônio com ela, ele está furtando o coração dessa moça. Ou a moça ou o rapaz. É quando as coisas são feitas sem compromisso. Então existe muita forma de furtar. Paulo está dizendo, aquele que furta, não furtava, não furte mais. O furtar aqui é tirar algo dos outros, é furtar algo que não pertence a nós. Paulo está dizendo, em vez de furtar, trabalhe, mas trabalhe com o objetivo de, porque isso é bom, isso é agradável diante de Deus, é o trabalho sincero, honesto, e faça isso com o objetivo de quê? De acudir ao necessitado que não tem, ao desprovido, é o que não tem roupa, é o que não tem comida, é o que não tem veste, é o que não tem uma água boa para tomar, uma roupa boa para se vestir. Então, o seu trabalho pode ser usado para beneficiar e abençoar o próximo, ao contrário do mundo. Uma mente obscurecida, uma mente em que os seus pensamentos são corruptos, uma mente vaidosa, ela é uma mente orgulhosa, é uma mente mesquinha. Então, um homem com uma mente obscurecida, ele não vai trabalhar e não vai jamais socorrer seu próximo. E se quando você vê um ímpio ajudando o seu próximo, quando você vê o ímpio abrindo mão dos seus bens e ajudando o seu próximo, ali é uma evidência, é a graça de Deus, é a graça comum de Deus habitando no coração daquele homem, fazendo com que ele ajude, porque isso não procede do homem, isso procede só de Deus. Diz mais o apóstolo Paulo, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim
Pelo contrário, né? E sim unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. O que é palavra torpe? Palavra torpe é, vamos dizer, uma piada suja. É uma piada que não nos dá edificação. Palavra torpe são palavras vazias. Palavra torpe é qualquer frase, palavra que não traz crescimento, que não traz fortalecimento, que não traz crescimento para a sua vida espiritual. De repente, vamos dar um exemplo. Alguém chega na sua casa e começa a falar besteira, palavras sem conteúdo, palavras evasivas, palavras vazias, começa a falar histórias imorais, coisa que não acrescenta à sua vida, palavra torpe. Aí Paulo diz, olha, não sai de vossa boca nenhuma palavra torpe, ou seja, pode ser até usado como palavrão, algum nome feio, alguma palavra que não traz vida para você, palavras que destrói, palavras de fofoca, algo parecido, palavras que não constroem nada na sua vida. Em vez de você falar palavra torpe, você precisa trazer palavras que sejam boa, unicamente boa. Veja, ele diz, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa. Com que objetivo? Boa para quê? Boa para a edificação, boa para o crescimento, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem, ou seja, transmita crescimento aos que ouvem, transmita bênção para os que ouvem, transmita transformação para os que ouvem, transmita graça para os que ouvem. E Paulo ainda, ele no versículo 31, ele diz versículo 30, ele diz o seguinte: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fortes selados para o dia da redenção. Mentir entristece o Espírito Santo. Se irar, a ira pecaminosa, ela entristece o Espírito Santo. Dá lugar ao diabo, diz Paulo aqui, não dê lugar ao diabo, isso entristece o Espírito Santo. Furtar entristece ao Espírito Santo. A palavra torpe entristece o Espírito Santo. Paulo diz, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual você e eu fomos selados para o dia da redenção. O que é redenção? Para o dia da nossa transformação, para o dia da vinda de Cristo, da vinda gloriosa de Cristo, que tem a ver com redenção. Cristo, ele nos redimiu, ele é o nosso redentor. Então o dia da redenção é o dia da nossa salvação completa, em que ele vai nos levar para ele mesmo e nos conduzir para a eternidade. É o dia da nossa redenção, a redenção de nosso corpo, a redenção dessa vida pecaminosa, a redenção desse mundo pecaminoso, é a nossa saída, é a nossa libertação completa por Cristo e sendo conduzido a um mundo glorioso, a um mundo renovado. Então não entristeça o Espírito Santo que te selou para o dia da redenção, para o dia da parousia, para o dia da vinda de Cristo. Então não entristeça o Espírito Santo. Ele fala aqui no versículo 31, longe de vós, Éfeso, longe de vós, meus amados, longe da nossa vida, seja toda amargura. Longe de vós toda amargura. O que é amargura? É quando você guarda rancor do seu próximo. É quando você dorme irado com o seu próximo, se acorda irado com o seu próximo. Isso cria uma raiz de amargura. É quando você guarda rancor, você guarda raiva. É aquela pessoa que iracunda. Então Paulo diz, olha, longe de vocês toda amargura, toda raiva. Tudo isso faz mal à sua alma, à sua vida. O velho homem, ele vive dessa maneira, amargurado.
vive na sua vida pecaminosa, na sua ira iracunda, na sua vida irada, cheio de amargura no coração, cheio de amargor, cheio de coisa amarga, coisa ruim que atrapalha a sua comunhão com Deus e seu crescimento. Então Paulo diz, olha, longe de vocês, bem longe de vocês, toda a amargura, a cólera, a ira, a ira pecaminosa, a ira que nos leva à vingança, longe de nós, pois isso também entristece o Espírito Santo de Deus. Se eu vivo constantemente em ira, em cólera, com desejo de vingança, querendo ver o mal do meu próximo, isso entristece ao Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que tanto eu quanto você, em nossa caminhada cristã, infelizmente, nós já entristecemos muito o Espírito Santo de Deus. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui. O Espírito Santo ele pode se entristecer comigo e com você por causa de nosso pecado. Mas ele não nos deixa. Ele não nos abandona. Por quê? Porque Paulo diz que nós fomos selados pelo Espírito Santo. Nós podemos até por um tempo, o cristão ele pode por um tempo perder a alegria da salvação. Ele pode, com sua vida de pecado, até entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo ele se entristece, ele é uma pessoa. Existe uma seita por aí que ensina que o Espírito Santo é uma força ativa, que é uma energia. O Espírito Santo não é força ativa. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é Deus, é tanto divino como Deus, Filho e Pai. Ele possui os mesmos atributos de Deus. Ananias e Safira, quando eles venderam sua propriedade e levaram só uma parte da propriedade e depositou aos pés dos apóstolos, foi o que Pedro diz: você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus, você mentiu ao Espírito Santo. E Ananias e Safira foram punidos. Portanto, o Espírito Santo ele é uma pessoa, ele se entristece com as nossas atitudes, com os nossos pecados, com as nossas cóleras, com as nossas gritarias e com a nossa falta de santidade. Paulo diz ainda, e bem assim toda a malícia, e assim toda a malícia. A irmã Flávia colocou, uma pessoa rancorosa, ela adoece, ela atrapalha a comunhão com Deus, e é verdade. Dificilmente você encontra alguém que esteja com mágoa no coração, com ira, com cólera no seu coração, e ela ter comunhão com Deus, ela ter paz com Deus. Ela não tem paz com Deus, ela não celebra a ceia com paz, ela não tem paz. Paulo diz lá em Hebreus, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, Paulo aqui está combatendo isso. Ele está ensinando os irmãos, exortando os irmãos a viverem em santidade. Ele fala o seguinte: antes, sede uns para com os outros benignos. Em vez de falar mentira, fale a verdade. Em vez de viver com ira, viva uma vida benigna. Seja benigno, seja compassivo. Uma pessoa que é benigna, que é bondosa, que é piedosa, que é compassiva, essa pessoa ela tem uma tendência, uma facilidade de perdoar o seu próximo. Ou seja, Paulo exorta aqui a vivermos em benignidade, vivemos de forma compassiva, e nós só podemos viver de forma benigna e compassiva com o nosso próximo. Então são exortações a nós vivemos dessa forma com o nosso próximo. Então, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ou seja, assim como Deus em Cristo Jesus nos perdoou de todos os nossos pecados, assim perdoe o seu próximo. Aquele que perdoa, ele não vive em amargura, em cólera, gritaria, baixaria, ira, blasfêmia,
Paulo aqui está combatendo a amargura, a cólera, a ira, a gritaria. Paulo está combatendo aqui a blasfêmia e toda a malícia. E está ensinando os irmãos a falar a verdade. Paulo está ensinando aqui os irmãos a trabalhar com suas próprias mãos e não furtar. Paulo está exortando que nós devemos falar, não palavras torpes, mas unicamente a que for boa, que traga edificação e crescimento. E Paulo aqui está nos ensinando a sermos benignos, bondosos, compassivos, perdoadores. Assim como Deus nos perdoou em Cristo, nós devemos perdoar. E aqui ele conclui, capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Louvado seja o nome de Cristo, nosso Salvador. Meus amados, o que nós devemos aprender desses textos que nós lemos nesta noite? Em primeiro lugar, nós aprendemos que Paulo ele está exortando a igreja de Éfeso, assim como nós também, a nós não andarmos conforme o mundo. Pois o mundo ele anda longe de Deus, alheio à vida de Deus, obscurecido de entendimento. Paulo ele nos ensina que nós aprendemos de Cristo a não vivermos conforme o mundo, conforme os padrões do mundo, mas nós devemos viver a um padrão de santidade, a um padrão em que nos leva a viver uma vida constante de despir do velho homem e nos revestir do novo homem. Porque a santificação na nossa vida ela é um processo de crescimento. A justificação é um ato na hora, você é declarado justo. Mas a santificação ela é um processo, você vai crescendo em santidade. Você vai crescendo em uma vida santa, pura e reta diante de Deus. Uma vida que honra a Cristo, uma vida que é em Cristo. Portanto, uma vida que é em Cristo, ela vive longe dessas coisas. Longe do que é pecaminoso e perto do que é bom, justo, reto e santo. Que o Espírito Santo aplique essas verdades aos nossos corações. Que o Espírito Santo nos encha da sua graça. Que o Espírito Santo nos encha da sua presença. Que sejamos cristãos cheios do Espírito Santo. Que possamos ser famílias cheias do Espírito Santo. Que possamos fazer tudo para a glória de Deus. Que possamos andar em santidade. Que possamos odiar o que Deus odeia. Que possamos amar o que Deus ama. Que possamos ser servo de Cristo. Que possamos ser luz nesse mundo. Que possamos ser sal da terra. Que possamos ser parecidos com Jesus em uma sociedade podre por causa do pecado. Uma sociedade que está sucumbindo na imoralidade. Que possamos viver uma vida reta diante de Deus. Que como filhos amados possamos refletir o nosso Pai em um mundo em trevas. Nesse mundo agora que nós estamos vivendo, um mundo caótico, um mundo terrível, cheio de pecado, um mundo cheio de imoralidade, imoralidade crescendo. Esse mundo ele precisa ver Cristo em nós. Esse mundo precisa ver Jesus em nós. Que a nossa vida seja uma vida de pregação, que sejamos uma pregação ambulante, que possamos andar conforme a vontade de Deus. Amém. Meus amados irmãos, nesse momento nós estamos chegando ao final da nossa reunião e doutrina, né? Na nossa congregação seria reunião de doutrina e reunião e doutrina, né? Reunião e doutrina. Então a parte da oração passou, nós oramos, pedido de oração, e tivemos a parte da palavra, e agora nós vamos fazer a oração final. Então, se os irmãos puderem escrever aí, meus amados irmãos, puderem escrever aí, fazer seus pedidos de oração, tá bom? Para nós orarmos. Eu lembro que a nossa irmã Rosângela, ela fez um pedido de oração. A irmã Rosângela, ela pediu, ela disse assim: peço oração por toda a minha família, pela minha vida espiritual, por todos os trabalhos da nossa congregação aqui
do Morro da Esperança, e pelos enfermos, e por todos os irmãos, e pelos missionários, né? Só relembrando que hoje faz 161 anos que o missionário Simonton, ele veio para o Brasil plantar igrejas reformadas, bíblicas, cristãs, a igreja presbiteriana do Brasil, né? Louvado seja Deus. Então, nesse momento, a irmã Rosângela fez pedido, não sei se alguns irmãos fizeram algum pedido. Eu agradeço os comentários da nossa irmã Claudineida Amorim, agradeço os comentários também da irmã Flávia Ramos. Deus abençoe ela e o presbítero Edinaldo, seu esposo, essa família que nós amamos, né? Nossos irmãos aí de Areias, de Recife, estamos com saudade de vocês, tá bom? Eu agradeço assim pela participação dos irmãos, pela contribuição dos meus amados irmãos. Meus amados, vamos orar nesse momento, vamos orar ao Senhor e nós vamos, nesse momento, apresentar o pedido da nossa irmã Rosângela. Tem mais outro pedido de oração aqui. A irmã Clau, ela pede oração por todos nós, para que estejamos firmes na presença de Deus a cada dia mais. Amém, irmã? Vamos orar para que Deus nos firme, cada vez mais nos firme na sua presença. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar. Senhor Deus amado, Deus eterno, Deus santo, Deus bendito. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por mais uma noite na tua presença. Noite de reunião, de oração e de doutrina da tua palavra. Deus, eu louvo a ti, Pai, por mais uma quarta-feira de bênção. Eu louvo a ti pela vida de cada irmão, de cada irmã que está conosco aqui ao vivo pelo Facebook, nesse culto online. Ó Senhor, abençoa cada irmão, cada irmã aqui representado, cada um com suas famílias. Ó Deus, nós te oramos apresentando a irmã Maria de Jesus, o Pedro. Ó Deus, a irmã Rosângela Romão, seu esposo, suas filhas e seus netos e genros. Abençoa sua família, Senhor Deus, seu irmão e a sua mãe. Ó Deus, abençoa também, Pai, a irmã Claudineida Amorim, lá de Areias, da IPB de Areias. Fortalece a sua vida espiritual, derrama graça sobre a vida dela, fortalecendo seu casamento, seus filhos, sua vida, Pai. Que ela possa crescer cada vez mais na graça de Cristo, no conhecimento de Cristo. Ó Senhor Deus, também nós te apresentamos o presbítero Edinaldo, sua esposa Flávia e seus 2 filhos. Essa família maravilhosa, Senhor Deus. Continua derramando graça sobre suas vidas, dando força. Abençoa, Senhor Deus, sua empresa, os funcionários. Estende tuas mãos, Senhor Deus, sobre essa empresa maravilhosa, sobre essa família maravilhosa. Ó Senhor Deus, também nós pedimos que o Senhor derrame da tua graça sobre a congregação presbiteriana do Morro da Esperança. Abençoe também, Senhor Deus, os trabalhos, os projetos, as crianças, jovens e adolescentes, bem como a irmã Saúde e seu esposo, irmão Ribamar, toda a sua família, Suzana, irmão Roberto, toda a sua família. Ó Deus amado, estende tuas mãos sobre nós. Abençoa a nossa vida. Que Cristo, Ele possa cada vez mais fazer evidente em nosso coração e nossa vida. Ajuda-nos a andar conforme Efésios aqui, conforme Paulo escreveu aos irmãos de Éfeso. Ajuda-nos a andar em santidade e a odiar o pecado. Nos dá uma noite de paz na tua presença. Abençoa cada irmão e cada irmã que está conosco nesta noite. E responde todos os nossos pedidos de oração, Pai. Abençoa minha família, minha esposa e as minhas filhas, meu ministério aqui, pastoreando essa igreja, esse trabalho missionário de plantação dessa igreja. Nos ajuda, Senhor, os nossos retornos presenciais, aos cultos presenciais. Ó Deus, é tudo isso que nós almejamos e é que nós te pedimos, e confiando em Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos,
Que Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã. Deus abençoe Tiago, a Gláucia, Tiago, Gláucia, a irmã Clau. Deus abençoe a irmã Claudeida Amorim, a irmã Flávia, como falei, o nosso amado irmão presbítero Edinaldo, seus filhos. Que Deus abençoe também a Joyce também, que está conosco também. Eu peço perdão aos irmãos, que às vezes a gente esquece o nome das pessoas, mas vocês estão incluídos em nossas orações, tá bom? Que Deus abençoe a Joyce, que Deus abençoe a irmã Maria de Jesus, a irmã Marisete Alves também, que estava conosco, a irmã Maria de Jesus, a irmã Saúde, irmão Ibamar, o jovem Adílio, tá bom? Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, que Deus proteja cada um de vocês, as suas vidas e cada uma das suas famílias. Que Deus continue orando por nós, por mim, pela minha esposa e minhas filhas, para que possamos continuar esse trabalho. Boa noite a todos, em nome de Jesus. Amém.